O que acontece após a morte? No instante em que os olhos se fecham pela última vez, a alma mergulha no silêncio do corpo, ou desperta, consciente, diante da eternidade. Hoje, à luz da Sagrada Escritura, vamos atravessar o véu do grande mistério da morte e contemplar com reverência o que a Bíblia revela sobre o destino imediato da alma. Ela dorme ou já contempla o rosto de Deus? Muitos se confundem com essa questão. Já vi irmãos piedosos, aflitos ao pensar no que ocorre após o último suspiro. Por isso, este vídeo foi feito como uma vela acesa na escuridão, para iluminar com clareza e fidelidade bíblica o caminho da alma humana além do túmulo. A palavra de Deus fala, sim, de uma ressurreição gloriosa. Um dia, os corpos dos que morreram em Cristo serão ressuscitados em glória. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais urgente. Se o corpo aguarda, o que acontece com a alma agora? Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. Era noite quando a enfermeira apagou a última luz do quarto. O monitor cardíaco já não marcava nada. O corpo imóvel parecia dormir. Mas será que dormia mesmo? Ou naquele exato momento, algo invisível e eterno se desprendia em silêncio, atravessando o véu que separa o tempo da eternidade? Esse é o ponto onde a razão humana hesita e o coração, se não estiver firmado na palavra, treme. A alma do homem, ao morrer, entra em sono profundo ou desperta para uma nova realidade. O conceito do sono da alma surgiu ao longo da história como uma tentativa de explicar textos bíblicos que falam da morte como dormir. Mas o problema está justamente aí. A metáfora do sono, usada nas Escrituras, não indica inconsciência da alma, mas repouso do corpo. Jesus mesmo disse ao saber da morte de Lázaro: "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono." São João, capítulo 11, versículo 11. Os discípulos pensaram que ele falava do sono natural, mas Jesus se referia à morte física. Ou seja, o corpo repousa, mas a alma permanece viva. A morte, na linguagem sagrada, nunca é aniquilação, é separação. Quando o corpo exala o último fôlego, a alma se separa e segue viva em direção ao que foi preparado desde toda a eternidade. Há quem diga: "Mas a Bíblia fala que os mortos nada sabem." Não é verdade? No livro do Eclesiastes lemos: "Os mortos não sabem coisa nenhuma." Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Mas esse versículo precisa ser entendido à luz da revelação progressiva. Nos tempos antigos, o mistério da eternidade ainda estava encoberto. Com Cristo, a luz irrompeu sobre os que jaziam nas trevas. Em Lucas, capítulo 20, versículo 38, Jesus afirma: "Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele." Todos vivem. Não estão adormecidos no vazio, mas vivos diante do Altíssimo, ainda que o corpo aguarde. Ao longo das Escrituras percebemos esse padrão. O corpo volta ao pó, mas o espírito retorna a Deus, que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Não há pausa espiritual. Há retorno, encontro, justiça. A alma que parte deste mundo não flutua no esquecimento, nem repousa inconsciente até o fim dos tempos. Ela entra consciente no início de seu destino eterno e já começa a experimentar aquilo que foi preparado desde o princípio dos tempos: consolação ou separação. Então, por que a Bíblia usa a imagem do sono? Porque aos olhos humanos, a morte se parece com um sono, mas aos olhos do Espírito ela é passagem, é travessia. E para quem morre na graça, é o início da verdadeira vigília. Agora, pense, se a alma já desperta após a morte, então onde ela está enquanto o corpo repousa? Imagine um campo silencioso. Nele, cruzes marcadas pelo tempo. As pedras frias guardam nomes esquecidos, mas o céu ainda sabe cada um. De repente, numa aurora que ainda não vimos, a terra se abre e corpos se levantam, incorruptíveis, glorificados, eternos. Essa é a promessa escondida desde o princípio e revelada aos poucos nas páginas da Escritura: a ressurreição dos mortos.
A Bíblia afirma com clareza: os que morreram em Deus não permanecerão para sempre no pó. Haverá um dia em que o espírito se unirá novamente ao corpo, mas não ao corpo decaído. Será um corpo transformado, imortal, resplandecente como o sol do meio-dia. São Paulo escreve com clareza em sua primeira carta aos Coríntios: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se no desprezo e ressuscita-se na glória. Semeia-se na fraqueza e ressuscita-se com força. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 a 43. Veja a imagem. O corpo é semeado como uma semente na terra. Ele se desfaz, mas um dia, pela palavra viva de Deus, ele florescerá em glória, como uma criação nova. Não será mais sujeito à dor, ao cansaço, ao pecado ou à morte. Será um corpo espiritual, mas real, tocado pela eternidade. Cristo, o primogênito dos mortos, já nos deu um vislumbre disso. Após ressuscitar, ele apareceu aos discípulos, comia, falava, caminhava e ao mesmo tempo passava pelas portas fechadas, ascendia ao céu diante dos olhos humanos, sem deixar de ser corpo. Assim será conosco. Paulo continua: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Note a força da profecia. Num instante, ao toque de uma trombeta cósmica, os túmulos se abrirão, os oceanos devolverão seus mortos, e cada corpo se erguerá glorificado para o encontro final. E para que essa ressurreição? Porque o ser humano não foi criado só como alma, mas como unidade viva de alma e corpo. O corpo não é uma prisão, ele é templo e será restaurado. Jesus disse: vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. São João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Todos ressuscitarão, mas nem todos para a mesma glória. Essa verdade é ao mesmo tempo promessa e alerta. O que fazemos hoje com o nosso corpo, nossas obras, nossos gestos, nossa santidade, será manifestado no dia da ressurreição. O que antes era frágil, será forte. O que era perecível, será eterno. O que era cinza, será luz. Mas isso nos leva a um dilema profundo. Se os corpos ainda esperam esse dia, por que a Bíblia fala de mortos já conscientes, já recompensados ou punidos? No deserto, o crepúsculo é enganador. Quando o sol se deita no horizonte, tudo parece dormir. Mas quem conhece a noite, sabe. Há olhos que vigiam no escuro, a vida silenciosa sob o manto da terra. Assim também é com a morte. À primeira vista, parece sono. O corpo cessa, os olhos se fecham, o peito silencia. Mas a alma, essa chama invisível, não se apaga. Ao longo da Bíblia encontramos várias passagens onde a morte é chamada de sono. Abraão, Isaque, Jacó, todos dormiram com seus pais. No Novo Testamento, Estevão, ao ser apedrejado, adormeceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60. Mas será que a Escritura quer dizer que suas almas ficaram inconscientes, suspensas, sem destino? A resposta exige reverência, porque não estamos falando de metáfora literária, mas de mistério divino. A Bíblia usa o sono como imagem da morte, porque o corpo realmente repousa, mas a alma, essa, não dorme. Cristo mesmo revelou isso com clareza. Na cruz, ao ladrão arrependido, ele não disse: hoje dormirás comigo, mas, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. São Lucas, capítulo 23, versículo 43. Se a alma estivesse inconsciente até o fim dos tempos, essa promessa não faria sentido. Ele não disse amanhã, nem um dia, mas hoje. Ou seja, existe consciência imediata após a morte.
O sono é aparência, mas por trás da aparência, a vigília espiritual. Paulo também nos oferece outro vislumbre. Em sua carta aos Filipenses ele escreve: desejaria partir e estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Note, ele não diz dormir com Cristo. Ele fala de estar com Cristo. O verbo está no presente. A alma não espera a eternidade. Ela a toca. Esse mal-entendido sobre o sono da alma se espalhou porque o ser humano tenta compreender a eternidade com categorias do tempo. Mas Deus não está preso ao relógio, nem a alma. Quando o corpo morre, ele entra no repouso. Mas a alma entra em outra dimensão, onde o tempo não tem o mesmo ritmo que aqui. Em outro trecho, Paulo reforça: temos confiança e preferimos deixar este corpo para habitar junto do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Deixar o corpo, habitar junto do Senhor. Não há pausa, não há espera, há encontro. Isso não nega a ressurreição futura. Pelo contrário, ela é esperada como cumprimento final. Mas o fato de a alma aguardar com consciência e lucidez é algo que a Bíblia deixa sugerido, quase sussurrado, como quem revela um segredo entre as linhas. A metáfora do sono precisa ser desvendada com olhos espirituais. O que parece fim é pausa. O que parece esquecimento é semente de algo maior. Agora imagine, se a alma não dorme e já está desperta, para onde ela vai no instante em que se separa do corpo? Haveria algum lugar intermediário de espera? Ou já haveria dois destinos abertos, irreversíveis, como portões eternos? Cristo nos contou uma história, uma parábola onde dois homens morrem, e cada um acorda em um lugar muito diferente. Era uma noite comum. O rico dormia sob lençóis de linho fino, saciado, tranquilo. À sua porta, um homem ferido, faminto, esquecido pelo mundo, dormia com o estômago vazio e o corpo coberto de chagas. Mas naquela noite, os dois morreram. Assim começa uma das passagens mais inquietantes contadas por Jesus. A parábola do rico e Lázaro. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. E ali, Cristo não apenas narra uma história, ele rasga o véu invisível entre a terra e o além. Ao morrer, Lázaro não dorme. Ele é levado pelos anjos até o seio de Abraão, uma imagem de consolação, de paz, de proximidade com os justos do Antigo Testamento. Enquanto isso, o rico desperta num lugar de tormentos, com sede, clamando por uma gota de água. O contraste é brutal. A alma não vaga, não repousa em inconsciência. Ela acorda num estado consciente e imediato de recompensa ou sofrimento. Muitos se perguntam, mas essa é só uma parábola? Não é literal? Sim, é uma parábola, mas o detalhe importa. É a única em que Jesus dá nome a um dos personagens, Lázaro. Isso não ocorre em nenhuma outra parábola. Além disso, Cristo descreve ações concretas. O rico vê, fala, suplica, recorda seus irmãos ainda vivos. Ele sofre, ele tem consciência. Isso nos revela que a experiência da alma após a morte é lúcida, vívida e moralmente definida. Note o diálogo. O rico clama para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque sua língua. Mas Abraão responde: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro, ao contrário, os males. Agora ele é consolado, e tu, atormentado. São Lucas, capítulo 16, versículo 25. A memória permanece, a justiça divina se manifesta, e mais, entre nós e vós há um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não o podem, nem os daí passar para cá. Versículo 26. Não há trânsito, não há segunda chance. Depois da morte, a alma entra num estado definido e inalterável até a ressurreição final. Essa parábola foi contada pelo próprio Verbo encarnado, e ele não mente, nem brinca com verdades eternas. Cristo revela que após a morte, a alma não dorme num estado neutro. Ela é levada para um destino imediato, conforme a vida que viveu e a resposta que deu à graça.
O rico não foi condenado por ser rico, mas por ser indiferente. Lázaro não foi salvo por ser pobre, mas por permanecer fiel mesmo na dor. A alma, ao sair do corpo, leva consigo o perfume ou o veneno de suas escolhas. E o lugar onde ela desperta é consequência dessas escolhas. Essa história não foi escrita para provocar medo, mas para despertar os que ainda vivem, como se não houvesse eternidade. Pois, como Abraão diz ao rico no final do diálogo, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Versículo 29. Nós também temos as Escrituras, e nelas a advertência permanece clara, luminosa, misericordiosa. A alma é consciente após a morte, e o seu destino começa, logo no primeiro passo, além do tempo. Mas se a alma já entra em consolo ou tormento, o que dizem os apóstolos sobre esse estado? Paulo e Pedro, que caminharam com Cristo, também tocaram esse mistério e nos deixaram pistas profundas sobre a presença da alma com o Senhor. A prisão era fria, as correntes pesavam nos pulsos de Paulo e os muros de pedra não deixavam passar a luz. Mas mesmo ali, o apóstolo não escrevia com desespero, escrevia com esperança. Uma esperança tão viva que parecia tocar o invisível. Desejaria partir e estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ele não dizia isso como teoria. Ele falava da própria alma. Partir, sair do corpo, estar com Cristo, imediatamente com consciência, com alegria. Esse versículo, escrito dentro da dor, revela uma certeza profunda. Para o justo, morrer é ir ao encontro do Senhor. Não há pausa, não há espera inconsciente. O espírito se desprende e já entra na presença daquele que o criou. Paulo reforça isso de novo em sua segunda carta aos Coríntios. Temos confiança e preferimos deixar este corpo para habitar junto do Senhor. Segunda aos Coríntios capítulo 5, versículo 8. Mais uma vez, deixar o corpo, habitar junto do Senhor. Não há entre esses dois momentos um vazio, um sono ou um esquecimento. Há uma travessia direta. Pedro, também apóstolo, também testemunha da glória, confirma a mesma realidade. Em sua primeira carta, ele fala da alma de Cristo que, ao morrer na cruz, desceu aos mortos, não para dormir, mas para pregar aos espíritos em prisão. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19. Ou seja, até mesmo na morte, Cristo estava ativo. E se o Filho de Deus, em sua alma humana, agiu conscientemente após a morte, quanto mais as almas que o seguem. Pedro também anuncia no Pentecostes que Davi morreu e foi sepultado, e ao mesmo tempo profetizou a ressurreição do Messias, cuja alma não foi deixada entre os mortos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 29 a 31. A distinção é clara. O corpo de Davi repousa, mas a alma de Cristo jamais ficou inerte. A fé apostólica jamais tratou a alma como adormecida. Ao contrário, os apóstolos sabiam e ensinavam que ao sair do corpo, o espírito encontra aquele diante de quem tudo se revela. Não é à toa que, diante da morte, Paulo exclama: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Já me está preparada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Segunda a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele não esperava sono, esperava recompensa, não um vácuo espiritual, mas um encontro com o justo juiz. E se esse encontro começa na alma, onde exatamente ela desperta? Existe um lugar já preparado para os que morrem em Deus? Os apóstolos chamavam esse estado de estar com o Senhor, mas o próprio Cristo nos deu um nome mais antigo, mais simbólico, mais luminoso: paraíso. E a Bíblia ainda diz mais: estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Mas que testemunhas são essas? Se os mortos dormem, o altar está vazio aos olhos, mas quem olha com fé, vê o invisível. No silêncio da missa, no deserto da oração, no quarto escuro onde alguém sofre com fé, há uma presença que não se explica com carne e osso, uma nuvem de testemunhas. Essa expressão não vem de poetas,
mas da própria Escritura. Estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Quem são elas? São as almas dos justos, já purificadas, já acolhidas na luz. Homens e mulheres que correram a mesma corrida, combateram a mesma batalha e agora olham por nós, torcem por nós, intercedem por nós, não como sombras, mas como seres plenamente conscientes na eternidade. O autor da carta aos Hebreus descreve essa realidade com imagens poderosas. Vós vos aproximastes do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celeste, de miríades de anjos, da assembleia dos primogênitos inscritos nos céus, do Deus juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Hebreus, capítulo 12, versículos 22 a 23. Espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Eles não estão dormindo, estão vivos, atentos, reunidos em adoração. Eles não aguardam o céu, eles já o habitam. Em espírito, Jesus disse ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Esse hoje atravessa os séculos. Mostra que o paraíso não é apenas um futuro distante, mas uma realidade presente para os que morrem em Deus. Mas atenção, a Escritura também fala de um julgamento futuro, de uma ressurreição corporal. Como então conciliar essas duas verdades? A alma, ao morrer, já entra numa realidade eterna. Ela contempla, sofre ou se alegra com base em sua resposta a Deus. Mas ainda aguarda algo maior, a ressurreição final, quando corpo e alma se unirão novamente. Enquanto isso, os que estão em Deus não são espectadores adormecidos. Eles fazem parte de um corpo vivo, invisível, poderoso, a multidão dos que venceram e permanecem unidos a nós pelo vínculo eterno do Espírito. Na visão do Apocalipse, São João vê essas almas diante do trono de Deus. Vi debaixo do altar as almas dos que foram imolados por causa da palavra de Deus e clamavam em alta voz. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. Eles clamavam, eles lembravam, eles intercediam, almas conscientes, vivas, não em torpor, mas em adoração. Essa é a beleza do mistério. O céu já começou, invisível, mas real. O paraíso já abriga os que passaram pelo fogo da vida e foram achados fiéis. E se eles estão lá, eles nos veem, eles se lembram de nós? A resposta sussurra nos evangelhos e ecoa nas cartas apostólicas. Paulo escreve: nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 38. Se nem a morte pode nos separar do amor, então os laços espirituais permanecem. Estamos sós? Nunca estivemos. A alma que caminha com fé, caminha acompanhada. Mas isso nos leva a uma pergunta profunda. Se a alma já está salva ou perdida, por que ainda haverá ressurreição do corpo? Por que Deus não encerra tudo ali no último suspiro? Imagine uma taça de cristal caída no chão. A alma é o vinho, o corpo, o vaso. Na morte o vinho ainda existe, mas a taça está quebrada. A salvação da alma é real. Mas a obra de Deus não termina na alma. Desde o princípio, Ele criou o ser humano como unidade, alma e corpo, espírito e carne. No Gênesis, não lemos que Deus criou apenas um espírito. Ele formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ali começou a história da nossa humanidade, um corpo animado pelo sopro divino. E é por isso que mesmo quando a alma já está salva, a redenção só se completa quando o corpo também for glorificado. São Paulo escreve com clareza: nós que possuímos as primícias do Espírito, gememos no íntimo de nós mesmos, esperando a adoção filial, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. Note, mesmo já salvos pela graça, aguardamos a redenção do corpo. Por quê? Porque o corpo é mais do que carne. Ele foi instrumento da nossa história,
Foi com ele que rezamos, choramos, resistimos ao pecado ou caímos. Foi através dele que tocamos o mundo, para o bem ou para o mal. A glória futura será também corporal. A alma, ao ressuscitar unida ao corpo glorificado, não será um espírito solto no céu. Será um ser humano pleno, finalmente inteiro. Paulo compara os dois estados em linguagem poética e profética. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Esse corpo espiritual não é um fantasma, é corpo real, tangível, mas transfigurado pela luz de Deus. Jesus, depois de ressuscitado, ainda tinha feridas nas mãos e no lado. Ele comia com os discípulos, falava com eles, mas também atravessava paredes, aparecia e desaparecia. Ele era o mesmo, mas glorificado. Assim também será com os que pertencem a ele. E não só com os justos. Jesus mesmo disse: todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. São João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Ou seja, todos ressuscitarão, mas nem todos para o mesmo fim. A ressurreição do corpo não é adorno. Ela é parte do juízo eterno. A alma será confirmada na sua escolha, e o corpo será revestido para corresponder a essa escolha, glorioso ou corrompido. É por isso que o tempo presente importa tanto, porque com o nosso corpo escolhemos, amamos, pecamos ou nos santificamos. E o que semeamos hoje florescerá em glória ou desonra. No final, seremos nós, corpo e alma, diante de Deus. Não um pedaço da nossa história, mas o todo de quem somos. E diante dessa promessa, se impõe a pergunta final: para onde vai a sua alma? Se hoje fosse o último dia, 2 destinos eternos estão abertos, e a decisão começa agora. Há um instante que ninguém pode prever. Silêncio, uma última respiração. O tempo, que por anos correu incansável, agora para, e a alma caminha sozinha, sem corpo, sem disfarces, sem desculpas. Atravessa o véu invisível e desperta no eterno. Mas desperta onde? A Escritura é clara. Não há um terceiro caminho. Há apenas 2 destinos, céu ou inferno. A alma, ao se separar do corpo, entra num estado irrevogável, onde começa a experimentar o fruto das suas escolhas. O próprio Jesus disse: larguíssima é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Quão estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e quão poucos são os que o encontram. São Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Não é medo, é verdade. A eternidade é a revelação definitiva da alma. Quem ela amou, quem ela seguiu, o que ela cultivou. A vida presente não é ensaio, é semeadura. E ao morrer, o que foi semeado floresce em glória ou em ruína. A Bíblia não descreve o céu apenas como um lugar de descanso, mas como visão plena de Deus. Veremos face a face, escreve Paulo. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. No céu, o amor será total. A alegria será sem fim. A alma não desejará mais nada, porque terá tudo. Deus. Não haverá mais noite, nem lágrimas, nem separação. Mas há também o outro destino. O inferno não é apenas sofrimento, é a ausência eterna de Deus. O tormento ali é fruto do fechamento do próprio coração, que recusou a misericórdia, o arrependimento, a verdade. Jesus fala disso sem suavidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. São Mateus capítulo 13, versículo 42. O inferno não é castigo imposto, é colheita de uma vida sem Deus. A alma, criada para o amor, se perde quando o rejeita livremente. A decisão final não é feita no dia da morte. Ela se constrói em cada escolha silenciosa do presente. A Escritura nos chama enquanto é tempo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Salmo 94, versículo 8. Hoje, não amanhã, não no fim. Hoje é o dia da salvação. Por isso, diante de tudo que vimos, da consciência da alma, do juízo imediato, da promessa da ressurreição, a pergunta que ecoa no silêncio é uma só: para onde vai sua alma? Se hoje fosse o fim, o céu está aberto, o inferno é real, e entre os dois há um caminho estreito, traçado pelas pegadas do Cristo. Quem o segue, mesmo entre espinhos, caminha em luz. Quem se afasta, mesmo em festa, anda na sombra. A eternidade é certa, mas o destino da alma ainda está em suas mãos. Se este mistério tocou sua alma, não o ignore. Volte-se a Deus, ore, reflita, viva como quem foi feito para a eternidade. Inscreva-se, ative o sininho, deixe nos comentários: minha alma foi feita para ver Deus. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, antes que seja tarde.